Olá, amigos. Bem-vindos para mais um encontro do SEAC no Lar, oportunidade que nós temos para o estudo do Evangelho de Jesus dentro da prática espírita do Evangelho no Lar. É sempre um grande prazer estarmos juntos para esse momento, né? E hoje, uma vez mais, com a presença do nosso companheiro José Henrique Rubo, a quem eu convido para que também se apresente. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os amigos que nos assistem, que nos ouvem através da TV SEAC, Rádio SEAC, as mídias sociais do SEAC. É sempre uma alegria estar aqui, né, com todos vocês, para a gente poder fazer esse momento de reflexão e de oração. José, hoje nós começaremos um livro novo, e isso é muito importante, né? E teus amigos vão nos acompanhar também nesse livro e vão ver como Emmanuel desenvolve os temas que são sempre muito interessantes para o nosso dia a dia, para o nosso estudo. Na última semana, nós terminamos o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual Emmanuel, e o livro que nós hoje começaremos é o Vinha de Luz. É um livro também de autoria de Emmanuel e com a psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Vinha de Luz, a exemplo do Pão Nosso, é um livro da chamada série Fonte Viva. Essa série, além dos dois livros que nós citamos, Pão Nosso, que terminamos a semana passada, e Vinha de Luz, que iniciaremos hoje, ainda é composta por Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Livros muito interessantes para todos aqueles que desejam, através do texto do Evangelho, receber os esclarecimentos que é dado por Emmanuel e que sempre são muito orientativos, sempre são muito instrutivos para o nosso dia a dia. Nos livros dessa série, o autor, né, o autor espiritual, Emmanuel, apresenta ensinamentos do Evangelho, sempre da seguinte forma: um versículo, né, e uma lição que é trazida de uma forma que eu acredito muito atraente e de fácil compreensão, de maneira geral, através de entendimentos, capítulos que nos detalham, né, a forma de entendimento e que facilitam a aplicação no dia a dia. Em geral, os livros dessa série vão trabalhar nesse contexto. Então, nós lemos o texto do livro, comentamos a respeito e sempre procuramos tirá-lo da questão simplesmente do texto evangélico e apresentar, falar assim, olha, como que nós resolvemos os males da vida? A lição nos diz como, né? Como manter o equilíbrio diante das dificuldades, como manter o trabalho edificante, mesmo diante de todos aqueles apelos materiais que muitas vezes a vida nos apresenta, né? Então, de maneira geral, a série trata desse assunto. O livro, particularmente de Vinha de Luz ou sobre a série, você gostaria de colocar alguma observação, José? Maurício, você explicou, são os livros, né? Eles são agrupados, o Chico Xavier deixou várias obras escritas, né? E esses livros são agrupados em coleções, né? Então, é essa coleção chamada de Fonte Viva, engloba todos esses livros que você citou. Interessante que o livro Vinha de Luz,
ele foi editado, acabou de fazer 70 anos da sua primeira edição. E nós agora, então, estamos utilizando para fazer o nosso Evangelho no Lar. São sempre 180 lições nesses livros, 180 capítulos pequenos, e que o Emmanuel pensa a frase, o texto do Evangelho do Novo Testamento, e ali ele discorre sobre, faz uma reflexão que sempre visa nos trazer uma palavra consoladora, uma orientação. Por isso que são livros que se prestam muito bem para a realização, né, do Evangelho no Lar. Então, nós temos a oportunidade de fazer uma leitura curta, pequena, com simplicidade, encontrar motivos, né, e razões para fazermos as nossas reflexões e buscarmos a nossa evolução. Ok, bem apropriado, de fato, né, José, os comentários a respeito, e por isso, desde já, nós convidamos a todos que nos acompanhem durante essas próximas semanas, como o José falou, em torno de 180 lições, que são estudadas semanalmente, que eu tenho certeza que será gratificante e engrandecedor para cada um de nós. É sempre importante refletir sobre as situações do dia a dia, né? Sempre tendo a orientação do Evangelho de Jesus. E por que não, então, recorrer a essa obra que foi escrita, tenho certeza, com tanto carinho, pelo autor espiritual e com a dedicação do companheiro Chico Xavier, que nos deixa essa grande obra, né? Bom, como sempre fazemos, né? E lembrando que sempre temos companheiros que pela primeira vez sintonizam esse programa, o Evangelho no Lar ele pode ser feito com uma pequena sequência de etapas, né, que não são, vamos dizer, místicas, tem que ser feito dessa maneira, senão não tem efeito, nada disso. Né? É simplesmente para que a gente possa, de alguma maneira, nos orientarmos e ter uma disciplina no estudo. Né? Então, a orientação que a própria Federação Espírita, a FEB, nos dá é que iniciemos o estudo com uma prece. É a prece na qual nós pedimos ali a presença dos benfeitores espirituais para nos orientarem, nos levarem às boas intuições a respeito do tema, a respeito do conteúdo que nós estamos acessando. Depois da prece, nós lemos o trecho selecionado da obra em questão, e aí, então, nós tratamos do Evangelho no Lar. Como que pode ser feito? Né? Nós podemos utilizar o próprio texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem diferença nenhuma em relação ao Evangelho, né, que nós encontramos comumente nas demais religiões, mas que simplesmente ele tem os comentários da doutrina espírita a respeito do texto abordado, ou podemos tomar um livro de cunho evangélico, como é o caso do que fazemos aqui hoje, iniciando Vinha de Luz. Após a leitura do texto, os comentários, as reflexões por aqueles que participaram, no caso aqui, eu, José, ou a dupla de companheiros que estiver aqui no dia da semana conosco, fará as reflexões, fará os comentários, os companheiros também podem se manifestar aí através do chat, do YouTube ou do Facebook, né? Para que nós possamos também avaliar. Feitas as reflexões, nós chegamos no momento de encerrar. E aí, como sempre fazemos, também encerramos com uma prece, né, dirigida a Jesus, agradecendo
por estar conosco, nos amparando sempre nessa situação, sempre nos permitindo a presença de instrutores espirituais. Podemos mandar vibrações para aqueles que necessitam, os membros da nossa família, aqueles que governam a cidade, o estado, o país, ou aqueles governantes internacionais, que é sempre bem-vindo, aproveitando nesse momento que a nossa mente está equilibrada num bom propósito e que, por isso, então, as vibrações que nós encaminhamos têm o caráter de positividade. E acreditem, né? Sempre que nós mandamos bons pensamentos, boas vibrações, de alguma maneira nós contribuímos, sim, para que se estabeleça, de alguma maneira, o reino de Deus na Terra. É claro, quando todos nós estivermos fazendo isso, o reino estará estabelecido. Até lá, cada um faz a sua parte. É comum também, o costume, melhor dizendo, que nós deixemos ali uma jarra com água, um copo com água, para que seja fluidificado. O que é fluidificar? É o processo de magnetização que é aplicado à água, transformando-a num fluido benéfico para aqueles que absorverem. Nós costumamos, depois da reunião, tomar um copinho de 50 ml, aquele tipo de copo de café, né, dessa água que esteve conosco ali durante a reunião e que, com certeza, através das nossas vibrações e através da imposição da presença espiritual, recebeu a transformação molecular necessária, né? Faz milagres? Não, mas ela nos predispõe melhor para enfrentar as situações da vida, exemplo do que acontece com a oração, com o passe que é aplicado na casa espírita. No fundo, tudo, as alterações na nossa vida dependem de nós mesmos, então nós precisamos encontrar os argumentos que nos predisponham para uma ação positiva diante da vida. Né? Às vezes nos perguntam, poxa, sou sozinho em casa, posso fazer, né, sozinho? Eu falo em voz alta, eu falo somente em pensamento, né? Como que eu devo me portar? Olha, é, eu estou aqui em tal lugar e a gente sempre fez, eu e meu filho, marido, esposa, filha, e agora, por algum motivo, está afastado, está lá fazendo a faculdade em outra cidade, né? Eu posso fazer via internet e tal, e olha só, a gente está fazendo aqui via internet, né? Mas eu vou passar para o José para falar um pouco para a gente sobre essa questão de fazer sozinho ou acompanhado, em voz alta ou em pensamento, né, José? Olha, Maurício, essa questão, como você falou, ela sempre nos é colocada, né? Sempre nos pergunta como que eu faço o meu evangelho no lar se eu estou, né, em outra, eu estou nessa posição de estar sozinho, né? Isso é muito comum, né? Eu vejo de uma forma muito tranquila isso. Né? Isso já está muito bem estabelecido, todas as casas espíritas acho que concordam, né, que não tem problema nenhum fazer se o grupo é grande ou se o grupo é pequeno. Se quer fazer sozinho, pode fazer sozinho. Não há problema nenhum em fazer sozinho, não há problema nenhum em fazer pela internet. O nosso estudo ele é feito de qualquer forma e o que importa, todas as nossas relações com o mundo espiritual se dão pelo pensamento. Se é pelo pensamento, a presença física um ao lado do outro não é necessária. Né? Da mesma forma, se eu falo em voz alta, estando sozinho, se eu somente mantenho os meus pensamentos, também, né, não é relevante do ponto de vista de comunicação com o mundo espiritual.
né? Em várias das nossas orações, quando nós nos recolhemos no final do dia e fazemos orações pessoais, nós fazemos dessa forma, fazemos, né, somente em pensamento e tem o mesmo efeito. Então, não importa, podemos fazer de todas as formas, né? O que vale mesmo é que a gente faça, que a gente escolha esse dia, esse horário da semana, para poder ter uma disciplina, para poder ter a companhia dos amigos espirituais. E ali nós fazemos a leitura do texto evangélico, fazemos as nossas reflexões, fazemos os nossos comentários quando estamos em grupo, fazemos o uso da água fluidificada, fazemos a oração inicial e final, e assim nós mantemos tanto o nosso bem-estar pessoal, quanto nós melhoramos muito o clima espiritual dentro do local onde nós estamos fazendo, seja na nossa casa, no nosso lar, ou seja, inclusive, no trabalho. Algumas pessoas gostam de fazer no local de trabalho também, para melhorar também o ambiente ali. Tá? Então, fiquem à vontade, né? Dá para fazer de várias formas. O importante é fazer. Legal, José, obrigado. Olha, sem dúvida, o importante é fazer, né? É uma reunião mental, uma reunião de vibrações, uma reunião de boa vontade. Ela não necessita nem mesmo da presença física. É sempre muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E é o que o José falou, o importante é fazer. Vamos lá, então, José, vamos dar início ao estudo, né? Sim. Como nós falamos, então, primeiro iniciar com uma prece. Eu convido todos os companheiros, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem nos dirigimos, primeiramente pedindo a autorização e o amparo para que essa nossa reunião de estudo aconteça, mas aconteça de forma útil, de forma que a compreensão possa realizar transformações dentro de nós. E para que ela seja útil e transformadora, de nossa parte, oferecemos a mente e o coração abertos a essa intuição, a inspiração que o plano espiritual, o plano extrafísico nos traz a respeito de textos, de conteúdos que, mesmo tendo sido escritos, anotados há tanto tempo, ainda mantêm em si a verdade sublime que é necessária para o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso aprendizado, mas principalmente a nossa prática, para que de fato nós tenhamos o benefício completo que nos é oferecido por Jesus. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, em nome de quem nos reunimos, rogamos que uma vez mais esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Como proposto, então, nós faremos a leitura do texto da lição número 1 do livro Vinha de Luz, que tem por título Quem lê, atenda. Palavra de Jesus, em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Faremos a leitura completa e depois as explanações, as reflexões, segundo o nosso entendimento. Nos diz Emmanuel, assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente,
As mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. É uma lição que, a princípio, talvez até pelos termos que Emmanuel utiliza, por algumas situações que ele coloca, ela pode parecer complexa, mas, como eu disse sempre, a lição, a ideia do autor espiritual é nos chamar a atenção para situações que nós vivemos no cotidiano. Nós sempre também fazemos, antes de partir para as reflexões sobre cada parágrafo, cada parte do texto, nós contextualizamos o versículo do Evangelho, e o José costuma fazer isso muito bem para a gente. Então, eu passo para o José para saber se gostaria de contextualizar esse versículo de Mateus. Sim, Maurício, é sempre bom a gente fazer isso, porque a gente consegue entender melhor, né, qual que é a reflexão que o Emmanuel está nos propondo, né? Então, essa passagem que está em Mateus, capítulo 24, é uma passagem em que Jesus, todo esse evangelho de Mateus, desde os capítulos 22, 23, ele vem preparando os discípulos para o final, né, dos seus dias aqui na Terra, né? Então, ele está preparando os discípulos, vem alertando-os a respeito do que está por ocorrer, né? E ele faz nessa explanação dá algumas recomendações, né? E ele critica, né, bastante no Evangelho os escribas e os fariseus. Por quê? Porque justamente são aqueles que não utilizam a leitura dos textos sagrados de forma a melhorar o entendimento da pessoa comum do que é o Evangelho, que é o reino de Deus, né? Então, ele critica bastante porque as pessoas fazem uma leitura exclusivista daquilo que são as leituras, os textos sagrados. Então, é isso que ele vai colocando para os discípulos. E aí, então, ele coloca nesse
nesse versículo, então, que é o versículo 15, né? Ele fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Quer dizer, quem estiver lendo sobre o texto sagrado, que faça uma leitura procurando compreender, procurando entender, e faça essa leitura e, havendo a compreensão, divulgue essa compreensão, faça com que outros possam, né, ter também a oportunidade de entender os textos sagrados. Então, é isso que essa importância, por exemplo, de Emmanuel trazer essa pequena frase de Jesus: quem lê, atenda, não entenda, mas quem lê, atenda ao chamado, melhor dizendo, né? Atenda ao chamado de Jesus. Né? Quem estiver lendo, preste atenção na leitura. Não faça como os escribas e fariseus da época, que usavam das leis divinas somente em benefício próprio. Tá certo, Maurício? É isto. Legal. E olha, que interessante, nós sempre lemos o Evangelho e nós sempre lembramos que o Evangelho é um manual de relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Essa compreensão, quanto mais ela vai se tornando ampla, quanto mais ela vai se tornando integral, melhor a nossa capacidade de atender aquela condição que nós estamos vendo ali que está sendo proposta, né? Então, quando José nos diz que Jesus sempre foi crítico em relação à posição dos escribas e dos fariseus, é disso que ele está chamando a atenção, pois aqueles que leram ou não compreenderam ou procuraram usar de uma maneira diferenciada apenas para se posicionar na sociedade. Na verdade, a nossa compreensão de que o Evangelho nos permite esse relacionamento amplo, integral, ele nos dá uma condição de compreensão e de atendimento à questão da vida espiritual, mesmo que no momento ela esteja inserida no plano físico, que é o caso nosso, né, na condição de encarnados. E é muito legal a lição de hoje, porque ela vai fazer essas referências, né? Vamos a ela, então, e a gente já vai lendo parágrafo a parágrafo e comentando, né, refletindo a respeito. Né? Então, Emmanuel nos diz o seguinte: assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Né? E aí nós vamos entender, poxa vida, produções sagradas da terra. E como eu disse, conforme nós vamos ampliando nosso entendimento, nós vamos entendendo o que são produções sagradas da terra, e nós vamos vendo que tudo aquilo que nos é oferecido, que nos é trazido, né, é produção sagrada. Por quê? Ela se origina das leis universais, as leis de Deus. Mas para ficarmos num fácil entendimento, vamos pegar a questão dos alimentos, os frutos, as plantas, né? Eles são produções sagradas da terra. E aí, como que nós usamos na perversão dos sentidos, quando nós abusamos, quando nós vamos além daquilo que necessita, né? Olha só, quando eu pensava nesse tema aqui, eu falei, poxa vida, né? Mas é possível a gente perverter os sentidos com as produções da terra? E aí eu pensei numa coisa que eu gosto muito e que é legal falar com vocês, né?
batatas, a batata assada, aquela batata corada, né, bem preparadinha. Então, poxa, a batata é um alimento, foi produzido pela terra para nossa alimentação. E aí você, então, gosta muito, os seus sentidos, né? O paladar, o olfato, ele se sente tocado com aquilo. E aí, ao invés de você comer uma batata, você come duas, três, quatro, e dali a pouco você percebe que fez uma grande besteira, porque se ela traz um benefício em si, o exagero, a exemplo de todas as coisas, o exagero te traz um grande mal, não é? Poxa, produzido para o meu benefício e utilizando mal. E aí Emmanuel fala sobre o fruto do pensamento. O pensamento, que é uma faculdade que nos é dada para nos orientar, ele traduz todo um conjunto de situações históricas, muitas vezes milenares, que trazidas através da mente, pelos sentimentos do espírito, né? E que nos coloca numa posição diante da vida de crescermos, de nos tornarmos melhores, né? E aí nós desvirtuamos o nosso pensamento, ou nós acabamos até aplicando de maneira inútil. Nosso pensamento ele fica girando o dia todo em torno de situações que levam a conflitos, a agressões, a incompreensões, e causamos dentro de nós mesmos um pânico. Aquilo que seria para ser agradável começa, de certa maneira, a influenciar, né, até no nosso corpo físico, porque o nosso corpo mental ele está inundado com aquilo, né? Então, nós não utilizamos da maneira correta, nós acabamos fazendo mau uso, né? É, quer comentar alguma coisa a respeito dessa introdução, José? Vamos para o segundo parágrafo, Maurício, porque o segundo parágrafo faz, então, a reflexão. Primeiro, muito bem feita essa analogia com os frutos, né, da terra e tudo bem, mas agora o segundo parágrafo vai falar sobre os frutos do pensamento em si, né, o uso adequado das leituras sagradas, e como que isso é usado de forma errônea por muitos de nós. Vamos lá, então. Segundo parágrafo dessa lição. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas a conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Nos encantamos pelos textos que lemos e não passamos à ação propriamente dita, né? E isso nós vemos exemplos. A internet, eu sempre chamo a atenção aqui a respeito, a internet nos colocou em contato com um mundo que parece muito real e ele não sai ali da questão virtual, não é? Eu me lembro, por exemplo, de uma situação, já vou te passar já a palavra, José, mas eu me lembro de uma situação que aconteceu o seguinte, a pessoa colocou uma postagem dizendo assim: estamos recolhendo animais que são abandonados na rua, cachorros. Precisamos de ração. Se cada um que está lendo aqui nos der 1 quilo de ração, nós conseguimos sustentar esses animais que estão abandonados, né? Nós temos o local, nós temos voluntários que promovem a limpeza, o cuidado, mas não temos comida, que é muito caro. E aí é interessante porque eu vi aquilo, tinha 80 compartilhamentos, 300 likes e vários comentários tal. E quanto efetivamente esse grupo recebeu de ração? Pouquíssimo, pouquíssimo. Eles mesmos, depois de um tempo, disseram: olha, depois de uma semana da postagem, nós recebemos menos de 20 quilos de ração para sustentar mais de 40 animais que nós temos aqui, né? Então, isso é a questão de ler, encantar pelo texto, o tempero emotivo, tal, e aí nós caímos no chamado recreio pernicioso, não fazemos nada com aquilo, né? O tempo simplesmente passa e a gente não parte para justa causa.
José? Então, e aí você veja que não só isso, mas também a gente acaba usando as leituras sagradas da forma como nos convém, né? Na verdade é essa. Muitas vezes nós lemos o texto evangélico, temos compreensão daquilo, mas como às vezes, e muitas vezes, vamos dizer, o texto vem nos mostrar um aspecto negativo da nossa vida que precisa ser melhorado, nós fazemos uma leitura um pouquinho distorcida para que seja mais conveniente para nós, para que a gente possa, né, se sentir melhor e não fazer realmente a mudança que precisamos fazer. Não cumprir, né, com a responsabilidade que é nossa. Então, essa perversão, né, a perversão daquela leitura, perversão do texto sagrado, né? Então, nós distorcemos para aquilo que nos é mais conveniente. Então, deixamos, tem certos trechos das leituras dos textos sagrados que nós simplesmente ignoramos, porque também nos é conveniente, e aquilo que nos é conveniente, aí nós ressaltamos, porque, então agora isso me beneficia, então eu vou expor, eu vou colocar, eu faço nas minhas preleções eu chamo mais atenção a isso, porque me satisfaz, né? E nem sempre o que me satisfaz é o que me é conveniente, já como diria Paulo de Tarso, né? E, de acordo ainda, José, com isso que você está falando, eu acho que dá para a gente ir na sequência aqui, e eu vou, inclusive, pegar os dois próximos parágrafos juntos, que é o terceiro e o quarto parágrafo, onde Emmanuel nos diz, né, que raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas, como você agora mesmo acabou de citar, né? E é interessante que depois as pessoas ficam assim, fulano age dessa forma, ele não é cristão, Beltrano não é cristão, e aí fica aquela pergunta, né? O que é ser cristão? Ela tem que ser respondida para cada um. E Jesus deixou bem claro o que era, né? Aquele que segue o exemplo dele, que ele diz assim, olha, serão reconhecidos por muito se amarem, né? Aqueles que são os meus amigos, que hoje eu chamo de amigos, serão reconhecidos por muito se amarem. E aí, quanto que eu amo o outro, quanto que eu amo a mim mesmo, para poder dizer eu sou cristão e o outro é cristão, qual tipo de situação. E o parágrafo seguinte, o quarto parágrafo, quantos olhos passam por ele, pelo texto, né, do Evangelho, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Com o acesso das pessoas à instrução, à leitura, à informação que nós temos hoje, meus irmãos, é incrível a quantidade de pessoas que se detêm grande parte do dia procurando situações para conflitar com o texto do Evangelho. Isso não faz sentido histórico, aquilo não tem sentido geográfico, a sociedade daquela época não era desse jeito. Então, procura trazer várias situações, assim, que a título de mostrar, poxa, eu sei, eu pesquisei, eu sou especialista na área, eu vou provar que o texto do Evangelho é incoerente. E se esquecem da profundidade da lição. Se esquecem daquilo que foi de fato trazido e colocado. E, principalmente, quando se oferecem na situação de estudiosos, esquecem que o texto do Evangelho, o conteúdo que nós temos hoje, ele foi passado por tradição oral.
ele foi passado de um para o outro. Portanto, a palavra que é usada, sim, na época de Jesus, poderia ser diferente, né? A organização social poderia ser diferente na época de Jesus, na região que Jesus estava, daquela da Grécia ou de Roma, onde foi escrito a partir ali dos relatos. Então, as pessoas acabam se pegando em situações e esquecem de lado aquilo que de fato interessa, que é o transformador. Como que eu vou saber se a história está correta, se as posições geográficas estão corretas, se a análise social está correta, se eu não estive lá na época? Através dos relatos que são trazidos. O relato do Evangelho está no texto do Evangelho. É assim que a coisa funciona. Né? Tem diferença de tempo entre o governante. Então, sim, deve ter diferença de tempo, sim. Eu me lembro muitas histórias que eu ouvi dos meus avós e que, de fato, havia assim, uma distorção de localidade, uma distorção sobre o tempo em que ocorreu, e daí? A história era menos verdadeira por esse motivo? O conteúdo da história era menos significativo por causa disso? Então, não nos percamos em situações irrelevantes para a nossa transformação interna. Senão seremos grandes cientistas, grandes pesquisadores com a alma perdida em inutilidades que propriamente não nos levarão a nada, senão a própria questão da inutilidade, né? Quer comentar alguma coisa? E não nos esqueçamos também que a palavra de Jesus Cristo é atemporal. O que ele falou valia desde antes da vinda dele, durante o período que ele esteve aqui, e está valendo até hoje, vai continuar valendo eternamente. Então, os exemplos que ele trouxe de vida, né, de conduta, são válidos, independente de como que está escrito, esses detalhes que o Maurício colocou, né, que as pessoas acabam se pegando. Não é isso que nós buscamos. Nós buscamos o cerne da palavra de Jesus Cristo, o conteúdo da palavra de Jesus Cristo. Né? Lembrando também que não importa a sociedade ser antiga, ser em outras épocas, né, ter tradição oral, o passado, a questão geográfica e tudo mais. Não importa nada disso, né? Porque o que importa mesmo é que as pessoas continuam sendo, as dores das pessoas são as mesmas, os sentimentos negativos de ódio, vingança, vaidade, são os mesmos. Então, as nossas necessidades continuam sendo as mesmas. A nossa necessidade de justiça, de amor entre nós, de amor ao próximo, de bondade, de caridade, são as mesmas. Então, é nisso que nós temos que nos concentrar. Maurício falou muito bem, nós temos que nos concentrar nessa nossa reforma, independente dos detalhezinhos de escrita de um texto ou de outro. E no parágrafo seguinte, José, inclusive, ele fecha, né, essa questão, o quinto parágrafo, alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, ou seja, de alguma maneira dissipar, consumir, procurar destruir, né, com um enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. É exatamente isso, tira o foco do principal e ficamos com a mensagem menos enobrecedora, né? Isso, inclusive, é uma técnica de desvio do tema, né? Que se a gente não tomar cuidado, sai completamente da situação e acaba, né, deixando de lado aquilo que realmente importa, né? Continuando, José, acho que dá para trabalhar aqui junto agora, talvez os 3 parágrafos, inclusive, que terminam, né, esse texto.
Emmanuel nos diz o seguinte: a recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva, e isso é importante que a gente tenha em mente. Né? O que o José falou, as palavras de Jesus são atemporais. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação, né? Nós colocamos aqui ignominiosas brincadeiras, como assim? Uma situação vergonhosa, por exemplo, né? Algo assim que de fato nos traria uma vergonha em relação àquilo que é sério, que é apresentado, né? E que é necessário que o espírito de religiosidade precisa penetrar na leitura séria, né? Aquela tendência que nós precisamos exercitar em nós de distinguir as coisas que nós podemos chamar de sagradas. Né? Quando lá no início, no primeiro parágrafo, Emmanuel nos fala, né, sobre as produções da terra, né? E isso é coisa sagrada. O que eu faço com ela, ela pode ser a coisa mundana, coisa perversa, né, do mundo. Então, o que a instrução, o que a compreensão vai me proporcionar, caso eu insista nisso e eu me prepare para isso, a fazer a separação. Né? Eu vou passando daquele que vê o texto como algo contraditório, errado, insignificante, vou me aprofundando no conteúdo e atendo aquilo que está sendo pedido. Eu vou passando a entender, falo, não, peraí, mas aqui está falando sobre tal coisa, aqui está falando sobre o meu comportamento, aqui não está falando como que eu acho que o outro deve se comportar, aqui está falando como eu devo me comportar, como eu devo me comportar perante a Deus, as leis universais, ao próximo com quem eu me relaciono e comigo mesmo, se eu quero ser o beneficiário de todo esse conteúdo, né, significativo. E o último parágrafo, né? O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Né? Então, não é a leitura do texto, não é para que eu decore e que eu entre em embates com outras pessoas, não é para que eu entre em disputas de quem sabe mais, com os amigos da mesma religião, de outras religiões, ou até de pessoas que não têm religião, não é para isso. E a gente tem que deixar muito claro para a gente, a leitura do texto do Evangelho, ela não é para trazer esse tipo de situação, ela é para que eu compreenda o que as leis universais desejam de mim e coloque em prática, para que eu pare de, digamos, de nadar contra a corrente, para que eu pare de fazer um esforço que será inútil. Né? Os espíritos elevados, os espíritos que estiveram conosco dando grandes orientações, sempre demonstraram um completo entendimento dessas verdades. Né? É claro, Jesus precisava o quê? Falar com as pessoas daquela época de uma maneira que eles entendessem. No entanto, a verdade está inserida ali. Essa verdade ela vale para o tempo todo. Eu tenho como aquele que deseja melhorar o mundo, e vejam bem, né? Isso é uma coisa muito forte.
eu tenho como dever daquele que quer melhorar o mundo, eu tenho que fazer essa interpretação daquilo que está no núcleo do texto e aplicar essa transformação a mim. É assim que eu tenho que fazer. Não adianta ficar debatendo, discutindo, vou lá na internet, ataco um, ataco o outro, falo que o cara está errado, Jesus não era assim, Jesus não era assado. Isso não interessa de nada. Se interessasse de alguma coisa, tudo bem, mas eles não interessam de nada, não é? Então, o convite aqui dessa lição, que Emmanuel abre muito bem o Vinha de Luz, é esse, né? Para de se perder em bobeira. Aquele que leu, atenda, né? Aquele que leu, cumpra aquilo que está sendo pedido, não é? José? Perfeito, Maurício, perfeito. Realmente, o Emmanuel ele abre o Vinha de Luz com essa exortação para que nós tenhamos uma postura diferente diante da leitura, né, dos textos sagrados, do Evangelho e de todos os outros. Ora, com essa postura diferenciada, nós nos abrimos para a espiritualidade, nós nos abrimos para a mudança verdadeira, nós nos abrimos para aceitar o Cristo, aceitar a palavra do Cristo na nossa vida. É isso que ele coloca nessa primeira, né, lição do livro. Né? Não vamos esquecer essas disputas que existem tantas, tem pessoas que parecem que se comprazem, né, em ficar discutindo filigranas do texto evangélico, e isso significa tal coisa, significa tal outra coisa, este autor está errado, aquele outro autor está certo, e ficam, né, se perdidas nisso, deixando de observar a mensagem fundamental de Jesus Cristo. Então, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a mensagem. E a hora que nós aplicamos, né, a mensagem do Cristo na nossa vida, nós mudamos a nós mesmos e nós mudamos o ambiente à nossa volta. É isso que nós temos que ter como meta, a fazer a leitura com o espírito de discípulos de Jesus Cristo. Vamos fazer isso e nós já estamos caminhando bastante nessa nossa existência. Olha aí que bacana, né? José, irmãos, imagina só, mais, como José falou no início lá, 180 lições mais ou menos, imagina mais 179 iguais a essa. Toda semana a gente aqui lendo, comentando, estudando, companheiros novos. Quem não gosta da nossa dupla, José, a semana que vem tem uma dupla diferente aqui falando, acompanha, faz o sacrifício de ficar com a gente hoje, a semana que vem se regozija nas palavras da dupla que estará aqui. Se gosta da gente também, muito obrigado, né? De coração, é sempre um grande prazer estar aqui. E não adianta falar assim, Maurício, eu passei por 180 lições do Pão Nosso e pouco mudei a minha vida, então eu vou falar igual a minha avó falava também, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fica mais 180 conosco, se for o caso, fica com mais 180 do próximo livro que virá depois do Vinha de Luz, não é? E, isso aí. José, e se você me permite, como é a primeira lição, a gente está começando, eu gostaria também de encerrar fazendo uma prece agora para agradecer esse momento. Pode ser? Claro, claro, Maurício, por favor. Então, para uma grande alegria, viu? Um grande prazer estar aqui com todos. Fechando esse momento, então, que para nós, particularmente, é muito caro e muito grato de estarmos aqui, convido a todos para pensamento, mente dirigida a Deus, nosso Pai de amor e bondade, aos bons espíritos, a todos esses
irmãos que carinhosamente estão conosco, nos orientam com muita paciência, sem se cansarem dessa atividade que nós sabemos que, pelo nosso comportamento, até deve ser por demais estafante, mas que estão sempre carinhosamente juntos. Nós agradecemos, nós, de fato, nos colocamos na posição daqueles que devem ser conduzidos em busca da verdade maior, em busca da verdade do Evangelho, sempre sabendo, tendo a confiança, tendo a certeza de que estamos indo de acordo com as palavras de Jesus, que é o caminho em busca daquilo que o Pai nos oferece, que nós sabemos que transformará a nossa vida de fato a partir da nossa transformação. A Jesus, nosso mestre, esse companheiro que tão generosamente se fez presente entre nós e mesmo depois dessa presença física, não nos abandonou, continua junto, continua governando esse planeta. Nosso agradecimento. Sempre nos reunimos em teu nome, Jesus, e por isso nós te agradecemos muito, do nosso coração, com toda a nossa alma. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Assim seja.